começando o 156º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, garota sem fio recém-chegada de viagem, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Tô bem low energy hoje, mas tô me recuperando, viu? Mas tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. É que foi corrido e cheguei ontem à noite. Então, hoje que eu tô organizando as minhas pautas, aqui tem muita requisição dos nossos ouvintes. Eu também andei lendo muita coisa, testando muita coisa, então eu quero fazer uma lista aqui bem certinha para que os próximos episódios, agora vai vir férias também, já, né? Fim de junho, época de férias acadêmicas, então vou aproveitar, já que tá todo mundo em férias acadêmicas, ficar motivado para começar o semestre seguinte, né? Então vou focar em mais algumas dicas de estudos aí, conforme vocês estão pedindo, tá? Excelente. Como você é muito produtiva, você viajou antes das férias, então você já pode ir digerindo tudo que você fez para dar dica pro pessoal de como aproveitar as férias daqui a algumas semanas. Na verdade, fui fazer algumas coisas, mas descansei bastante também e descansar, passear um pouco, assim. É até bom, vem época de provas aí já, né? Então, às vezes a gente precisa dar não estudei, trabalhei um pouco, mas não estudei, assim, como sempre estudo, diariamente. Às vezes a gente precisa dar um reboost, né? A gente tá naquele ritmo puxado de trabalho, estudo, todo santo dia, então a gente tira uns dias, dá uma descansada e o nível de energia aí a gente recupera, né? Isso também é produtividade, tá? Também é produtividade, exatamente. Eu quero começar o episódio agradecendo a todo mundo que participou da mobilização de tentar fazer a gente incomodar o pessoal lá no Prêmio Best desse ano. Encerrou os votos, né? Acho que é lá pra julho que vai sair a categoria de podcasts, quem que é o top 20. Aí depois tem a votação nova, é tudo um rolê, né? Mas o Fabiano Castelo mandou, achei ótimo, assim. Aliás, ele falou, votou todo dia. Falou, saímos lá atrás, tava em 49º, chegou em 36º, que foi a última vez que eles atualizaram o ranking, né? Antes de deixar ali um suspense, e ele mandou a foto, a gente tava junto do Café com Deus. Ele falou, quando a gente tá lá atrás do Café com Deus, acho que dá pra dizer que a gente chegou lá. Nossa, Fabiano, muito obrigada. E, eu tô me sentindo em primeiro lugar, viu? É uma honra ter a participação maciça, assim, de vocês. A gente agradece muito e vale pra gente continuar se esforçando em trazer um conteúdo super de qualidade que efetivamente faça diferença na rotina de todo mundo. Exatamente, obrigado a todo mundo, a Fabiano por ter mandado o feedback, todo mundo que participou também. Vamos ver em julho como é que ficou o ranking final. Agora, de uma mobilização mundial para o fim de um mistério, né, Bia? Você na semana passada falou sobre um temporizador de Pomodoro, que era físico, tinha uns switches, etc. E o Lucas Henrique mandou opções pra gente, que ele inclusive, pelo link que ele mandou, deu pra ver. Ele encontrou com a ajuda do Perplexity. Isso mesmo, olha, o Perplexity nos salvando aqui, né? Então eu tinha falado que eu queria um temporizador de Pomodoro, né? E eu lembro muito bem de ter visto isso, eu não sei se foi algum artigo, enfim, falando que era voltado para crianças em idade escolar, né? TDAH, um quadro de tarefas diárias, né? Então, na verdade, para vários tipos de neurodivergência, né? Todo mundo que precisa de mais foco, mais concentração, tem ali um timerzinho, uma lista, exatamente aquilo que eu falei no podcast anterior, tá? Um timerzinho, uma lista que você escreve à mão, ali tem um bloquinho, e as chavinhas físicas para você ir marcando as tarefas que são concluídas. Super focado, ensina as crianças a ter disciplina, a ter organização, e dá até para implementar um sisteminha de recompensa, assim, legal, para quem fechar todas as chavinhas ali. Acho isso bem interessante, dá para gamificar. E criança adora gamificação, né? Eu gostei. O nome é ótimo, né? O que tá na Amazon. Essas coisas traduzidas, eles enchem de keyword, de SEO no título. Então, o produto é o temporizador visual para crianças com quadro de planejamento, temporizador para TDAH para crianças, quadro de tarefas diárias, lista de verificação para autismo, aumenta a autorregulação, aí tem uma vírgula. Ou seja, tinha mais. Só não coube. Não coube. Eu achei excelente, né? E ele mandou, tem esse que é o infantil, né? Ele mandou a segunda opção também, que é essa do Mercado Livre. A gente vai deixar os dois links aqui na descrição, que
parece um pouco mais adulto. É. Né? Também fala que é temporizador visual de TDAH, temporizador de TDAH, temporizado. Também deve ter acabado ali a quantidade de letras disponíveis. Eu achei os dois o máximo. Sim. Super legal, né? E especialmente o que tá no Mercado Livre, tão bonitinho, essa cor meio laranja, meio brown, assim, né? Da empresa, não da cor, né? Super legal, não é caro, achei que ele seria mais caro, pelo que seria. Tudo bem que é mecânico, né? Tem um reloginho ali, mas enfim. Bem bonitinho. Prevejo uma chance não zero de um desses vir parar na minha mesa aqui no futuro próximo. Vocês vão ver que nas descrições, nas chamadas, sempre ele fala de crianças, né? Mas é porque o diagnóstico hoje está sendo muito grande em crianças, tá? Mas sabemos que tem muito adulto e que, inclusive, participa do área de trabalho aqui, sempre mandando dicas pra gente. Então, vale para todo mundo, tá? Quer se livrar do celular, diminuir tempo de telas, não tá numa fase inicial assim que você não resiste, ainda não tá conseguindo, tá tendo dificuldade, usa uma abordagem analógica, que não dependa de telas, tá? Pega papel, caneta, caderno e coloca o temporizador junto ali. E o celular você esconde lá embaixo do travesseiro do seu quarto. Então usa uma estratégia de office, né? Faz uma gelatina e deixa o celular dentro. Pode ser também. E não é porque está ali marcado que é para crianças, quer dizer que só crianças possam usar, né? Isso. Ele tem ali uma pegadinha meio infantil, né? Os switchzinhos ali, é meio divertido, mas ainda assim dá para todo mundo usar. E, bom, os links estão na descrição. Obrigado ao Lucas por ter tido o trabalho de sair caçando e botar Perplexity para caçar também e ter mandado pra gente esses links. Obrigada, Lucas. E quem comprar e usar, manda um feedback pra gente, manda fotos e como foi a experiência. Sim, exatamente. Agora eu queria começar retribuindo um agradecimento que o Dr. Rafael Peters, eu vou dizer Peters, me desculpa se eu falei errado, Rafael, mandou pra gente uma mensagem super gentil. Falou que quando entrou na faculdade em 1987 estava indeciso entre medicina e informática, e desde lá a informática ficou como a segunda paixão. Começou com o TK-85 na época, e ele comentou que com a ultrassonografia ele consegue unir as paixões. Faz muita avaliação morfológica, fetal, muito 3D, exporto para STL, ele fala, né? Cria planilhas de crescimento, passeia pelo VBA, o Visual Basic, né? E agora a IA facilitou ainda mais a vida dele. Falou que volta e meia escuta a gente, ele escuta a minha voz desde o loop matinal, escuta você também faz um tempão, né? Que ele admira a sua organização, sua disciplina. Mandou pra gente o Instagram dele, que é o Dr. Rafael Peters. Muito obrigado, adorei a mensagem. Nossa, Rafael, eu fiquei tão feliz com a sua mensagem, viu? Conversei com ele lá no Telegram. E hoje a medicina e TI estão bem simbióticas, vamos dizer assim, né? Mas o Rafael uniu medicina e tecnologia em tempos raiz, né? Com a imaginologia, que acho que é uma especialidade extremamente high-tech hoje, né? Eu acho que imaginologia e oftalmologia acho que são as duas especialidades mais nerds assim da medicina, mais ligadas à tech, é impressionante. Então, legal, e ele tem uma área aí de atuação muito bonita mesmo, né? A medicina fetal, muito linda, e adorei o feedback, fez a minha semana, viu? Fiquei muito contente. E para quem quiser ir um pouquinho mais fundo nisso, a gente hoje que está saindo o episódio, quarta-feira, no IA Sob Controle, eu e o Fabrício falamos com o Fabiano Barcelos Filho, que é do LabDAPS, que o professor Alexandre Cavegato Filho participou aqui do área de trabalho já faz um tempo, né? E a gente falou sobre como ele está usando IA para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares no trabalho que ele tem, que é lá na Neomed. Super interessante o papo, vou deixar aqui de recomendação para todo mundo. E junto dessa conversa toda, teve um assunto que na semana passada você trouxe aqui que a gente poderia falar, a gente deixou para falar nessa semana, e eu acho que casa super bem com o que o Dr. Rafael mandou pra gente, que é um estudo a respeito da escolha de embriões por longevidade, e como já existe métodos de identificar até 900 doenças, né, tratos ali de doenças geneticamente, é claro, não quer dizer que vá ter a doença, mas que tem os marcadores, e como isso já está sob o domínio da humanidade? Tem uma questão ética aí que a gente pode discutir ou isso não cabe, a gente pode falar da tecnologia? Olha, isso é complicado. Claro que ele está falando de fertilização in vitro, né? Você tem ali, para quem não conhece, fertilização in vitro, geralmente são criados múltiplos embriões,
né? E esses embriões ficam lá congelados e, inclusive, tem muita discussão ética com relação a isso, né? O que vai fazer com os embriões que não foram utilizados? Eles são viáveis, mas não serão utilizados. Nossa, dá para ficar uma eternidade discutindo isso aqui. O fato é que agora estão fazendo screening, né, que é o vasculhamento, vamos dizer assim, em termos leigos, né, um vasculhamento genético por doenças. Então já tem mais de 900 doenças que podem, doenças e características, né, os traits que eles chamam em inglês, né. Às vezes uma característica limitante, por exemplo, mas não é necessariamente uma doença, né. Mas tem câncer, doenças cardíacas, Alzheimer, entre outras, principalmente as de ordem genética, né? Quem faz aconselhamento genético com geneticista antes de engravidar por causa de ocorrências familiares, né? É realmente bem interessante, né? Fazer esse tipo de aconselhamento e por que não a pesquisa. Agora, o que está acontecendo? Você vai começar a escolher crianças a partir de outras características, porque já não vão estar só pesquisando marcadores oncológicos, etc. Vão começar a escolher inteligência, padrão muscular, aparência física, potencial de longevidade. Gente, é um iFood de criança, vamos colocar em termos bem objetivos, e nisso eu sou bastante crítica, tá? Com relação à ética, muitas coisas me incomodam. Por exemplo, tem países que já permitem aborto quando é detectado síndrome de Down. Eu não entendo síndrome de Down como uma doença. Comparar com câncer, eu acho um absurdo. A gente tem Downs. É uma condição, né? Assim como às vezes você tem, sei lá, você nasceu sem um membro, tem alguma dificuldade de visão, assim, é uma condição. E a pessoa com Down, ela é perfeitamente, o embrião, um síndrome de Down, vamos dizer assim, é viável, pode ter uma vida útil, produtiva, feliz, é um ser humano, tá? E, inclusive, os portadores de Down são extremamente afáveis, embora eles tenham limitações para muitas coisas, eles têm vantagens, vamos dizer assim, principalmente com relação à afetividade, né? São muito sociáveis, muito empáticos. Quem convive tem na família. Eu atendi pacientes Down por muito tempo e sempre foram pacientes maravilhosos, compreensivos, afáveis, empáticos. Então, eu enxergo como uma condição, tá? Tem algumas limitações, tende a ter mais problemas cardíacos, mas nós aqui nascemos, nós podemos ter marcadores para desenvolver doenças cardíacas. Aliás, 50% de todos nós que estamos aqui vamos desenvolver algum tipo de doença cardiovascular e até morrer dela. Então, não gosto, Marcos, desse negócio de ficar selecionando ser humano, tá? Você impedir um câncer mortal, um marcador genético ali, um câncer de mama, um BRCA, por exemplo, que é praticamente determinístico para ter câncer de mama, do que você escolher criança baseada em inteligência, características físicas e outras condições. Então, eu não gosto. Essa é a minha posição. Estou aberta à discussão e vocês podem tentar mudar minha ideia aqui, fazer eu mudar minha opinião sem problema nenhum, mas eu não gosto, tá? Claro que a gente quer ouvir de vocês. gigahertz.fm/feedback, ou então, para onde vai, Bia, para receber o sacolão de links para falar com a Bia? O sacolão de links, eu mando lá pelo Telegram. É engraçado que tá um monte de gente procurando agora, todo mundo pedindo sacolão de links, eu sempre dou risada. Entra lá no Telegram, tá? Vai na lupinha, escreve @BiaKunz, vai aparecer eu lá e você manda uma mensagem privada. Tá? Você pode mandar suas dicas, sugestões, comentários, links, aplicativos, feedback, fotos, vídeos. E podem mandar também o seu pedido, né? Manda para mim o sacolão de links. Eu mando lá os nossos grupos, né? O Produtividade Móvel e o Mundo Sem Fio. O IA na Prática, do Albert. Mando o link do Work and Study With Me e o link do meu canal no Telegram, tá bom? Excelente. E seguindo aqui com os assuntos que a gente até comentou na semana passada, daquele estudo da Apple que falava sobre os LLMs que não pensavam de verdade, e que isso, né, foi todo uma coisa, né? E aí eu até falei na semana passada mesmo, publiquei lá no Native5Mac uma matéria falando sobre o outro lado. Sim, tudo que está ali no estudo é um estudo super bem feito, vale a pena ler, porém, não foi exatamente uma grande novidade, né? E saíram alguns estudos em resposta a esse estudo na última semana. Eu vou deixar o link na descrição aqui. O primeiro deles aponta algumas falhas da avaliação mesmo. Por exemplo,
que falava, quando o modelo vê que é muito difícil, ele desiste. E o que acontece é que quando ele concluía que ele não saberia resolver, ele desiste. Que era uma tentativa de poupar tokens, aquela coisa toda. Fala, putz, você já viu que é sem saída? Ele não fazia a mesma coisa quando ele identificava que o problema era insolúvel. Ele não ia ficar tentando em loop ali. E num dos casos do desafio de cruzar o rio, era insolúvel o problema. Ele também, por conta disso, ele abandonou. Tem uma coleção que o Gary Marcus fez sobre outros estudos e outros contra-argumentos sobre esse estudo. Ele falou, desses aqui, foi o estagiário que fez. Cara, quem se importa? Essa é uma crítica mais imbecil que existe, né? Do outro lado do espectro, outras críticas que levam em conta a parte um pouco mais técnica também. A gente vai deixar aqui na descrição. E é só para complementar, né? Passar o retrato inteiro, porque esse estudo chamou tanto a atenção na semana passada que, por que não atualizar e trazer um pouco mais sobre isso, né? Porque é importante falar e estabelecer expectativas, mas, como até eu escrevi numa outra matéria lá no 95Mac, desde que estejamos medindo a coisa certa para chegar à conclusão que a gente quer, né? Isso aí. E sobre o DeX, a gente já falou bastante aqui sobre o DeX, aquele modo de usar os telefones da Samsung. Te trouxe até aqui o Paulo Machado uma vez, que faz o canal Produtividex no YouTube, para falar especificamente sobre isso, como ele usava para deixar a vida dele mais produtiva e etc. E o que aconteceu nessa última semana, o Google liberou para telefones Pixel uma versão nova do Android e uma conta anônima no Telegram, era um monte de pontinho o nome, eu não consegui identificar o nome da pessoa, mandou pra gente o link de um vídeo do Android Authority que explora bem a fundo como é que funciona esse DeX nativo do Android 16 nos telefones Pixel. Eles chamam de Desktop Mode, né? O nome mais cartesiano para funcionalidade. Explica melhor o que é, né? Você chegou a ver esse vídeo? Tem impressões sobre isso? Eu vi um pouco por cima, né? Eu queria mais ver uns insights, as primeiras telas, para ver a cara do negócio, já que não é nada oficial ainda. Talvez seja um protótipo, né? Mas eu achei bem interessante e eu fico me perguntando se o próprio Google teria interesse em retomar esses projetos, já que os smartphones são poderosíssimos e tal, e agora tem modelos dobráveis que você expande a tela. Por que não pegar um smartphone que você possa abrir, ficar com uma telona e transformar num DeX mais Transformer, vamos dizer assim, né? São possibilidades ainda, gente. Estou fazendo cogitações. Então, estou acompanhando isso para ver se realmente vai vingar. Não, como eu disse, não é nada oficial e, por enquanto, seria nativo nos telefones Pixel, tá? Eu acho que isso aí é muito ame ou odeio. Você não acha, Marcos? Olha, eu acho que qualquer funcionalidade que traga mais opções para pessoas que estão pedindo por essa funcionalidade, que não estrague o joguinho para todo o resto, que maravilha, vamos dar opções, né? Não vejo um grande problema. Eu vou trazer para o iPad, que eu vi na última semana, a Apple anunciou no WWDC que o iPad, depois deles terem tentado de tudo quanto foi dito torto, de trazer mouse, janela, multitarefa, eles deram o braço a torcer e estão trazendo mouse, janela, multitarefa. Agora, finalmente, para quem quiser usar desse jeito, vai conseguir. Sim. A parte de sistema mesmo, né? Ter o suporte, as fontes diferentes de áudio. Você bota para exportar. Olha que ridículo falar isso. Bota para exportar um arquivo e sai do app. O arquivo continua exportando. Olha que mágico, né? Não tem que deixar lá o coisa aberto para fazer nada enquanto ele exporta o arquivo. Que você sair do aplicativo, ele mata o processo, né? Essas coisinhas que não tiram em nada da experiência de quem não quer usar assim, não tiram em nada da experiência de quem quer usar o computador, pode seguir usando, né? Mas trazendo essas alternativas, essas possibilidades e de uma forma mais abrangente, aproximando as plataformas móveis, que têm o próprio comportamento, têm a própria estética, só que dando a opção de você interagir mais próximo na interação que a gente conhece com o desktop, que está acostumado desde sempre a mexer, não porque é só o status quo, vamos manter, mas porque todo mundo já tentou outras coisas. E o método que a gente vou chamar de tradicional, ele se mantém até hoje por um motivo. Para você trabalhar, esse é o melhor jeito, né? Você pega a Asus, por exemplo. Eu acho interessantíssimos os experimentos que a Asus faz em laptops e que não levam a nada. Mas são ótimos experimentos. Tem a tela que dobra, a tela que vira. A tela agora é o teclado fica nas costas. Sim, beleza, vai testando, vai que uma hora você acerta. Mas uma frase que
Eu não sei se eu criei, mas eu vou repetir aqui até pra gente acreditar que ela é minha, né? Que tem a frase original que fala assim que as pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar, mas o meu complemento é, mas elas sabem o que elas não querem depois que você mostra. Exato. E por anos e anos a gente viu o iPad falar assim, as pessoas, queremos janela, o iPad fala assim, Stage Manager, você fala, não, janelas, tá bom, Stage Manager 2, pelo amor de Deus. Então, a mesma coisa agora pro Pixel. A gente viu, até na conversa que a gente teve com o Paulo, ele falou, cara, o DeX tá meio abandonadinho. A Samsung poderia investir mais, ele por usar muito, ele conhece cada uma das partes em que poderia melhorar. E ele vê nas atualizações que a Samsung faz em cima do Android, que a Samsung não mexe nessas coisas, que aparentemente para quem usa muito seriam melhorias óbvias. Então ela estava desinvestindo nisso. Agora com o Google trazendo uma coisa parecida, é só para telefones Pixel, pelo menos por enquanto, mas isso traz atenção para essa possibilidade. Isso, as outras marcas vão falar, tá, agora vamos fazer também? Só para ter também? Que seja. Agora a Samsung pode olhar e falar, tá, então isso pode fazer com que as pessoas comprem Pixel e não Galaxy. Então vamos mexer no nosso? Para as pessoas poderem usar também. Que maravilha! Contanto que não estrague o jeito que as pessoas que nem querem saber que existe essa função, nem nunca vão usar, usem o telefone. Se for assim, que ótimo, traz mais opção ainda. Acho uma maravilha, especialmente porque é inevitável as pessoas que passem a usar um telefone como um computador, seja como o computador principal, seja como um plano B, que elas esbarrem em o quê? Ferramentas que ajudem em automação, em produtividade. Todo mundo ganha. Os aplicativos ganham, o ecossistema ganha. Que bom. Que pena que chegou só em 2025. Mas que bom que não chegou só em 2030, que está chegando agora. Acho uma maravilha. Verdade. Tem características e funcionalidades que estão ali, às vezes, no seu smartphone que você não usa, mas é bom estar ali. De repente você descobre um uso. Meu smartphone tem o DeX. Eu nunca usei, porque eu sempre ando com o meu tablet junto, tá? E por que eu ando com o tablet? No tablet eu uso o DeX. Mas por quê? Porque a tela é grande, eu enxergo melhor. É o único motivo. Eu gerencio toda a minha vida assim no smartphone, mas são coisas muito pontuais, justamente pelo limite do tamanho de tela. Uso como caderno, uso a caneta o tempo todo, faço anotação, às vezes eu abro o PDF, sublinho. Eu gosto muito mais de ler e manipular documentos no tablet, por isso que eu levo comigo. Mas às vezes você tá ali no Uber, tá numa sala de espera, você tá só com o seu smartphone, então eu já puxo ele, puxo a caneta, faço algumas coisas ali. Então, eu acho que a tendência é que as pessoas vão descobrindo e comecem a explorar mais essas funcionalidades à medida que elas vão ficando mais disponíveis e mais pessoas vão usando, né? É meio que isso funciona muito boca a boca, como a gente faz aqui no área de trabalho. Né, o pessoal passa dicas pra gente e a gente passa pra frente. É assim que as coisas funcionam, né? Exatamente. E quem por acaso tiver um telefone Pixel, tiver tido experiências em primeira pessoa com funcionalidade, conta pra gente. Né? Lembrando que é incipiente, vai ter problema, vai ter bug, vai ter coisa que eles ou não pensaram, ou que eles não tiveram tempo de implementar ainda. Vai ser diferente se a gente perceber que eles tiveram uma decisão de não melhorar. Assim como aparentemente foi o caso da Samsung por um tempão. Mas para quem tiver experimentado, manda pra gente que é claro que a gente é louco por esse tipo de funcionalidade, né? Sim. E eu tenho certeza que assim como quando eu tentei trabalhar no iPad, que por conta das decisões todas que a Apple fazia de propósito não irritar, sei lá, as pessoas do Mac e fazer o iPad um Mac bizarro que não funcionava direito, eu fui corrigindo essas falhas, essas faltas dele com ferramentas de automação. Foi isso que me fez acordar para automação. E aí eu comecei com um IFT, que aí depois do que eu voltei pro Mac virou o Keyboard Maestro, virou o Text Expander, virou o Shortcuts, tudo isso junto. Agora tem aqui o tecladinho, o macro, o outro teclado do Rising Mode aqui, que o professor Vitor me deu a dica, eu uso todo dia também. Assim que a gente vai expandindo a nossa produtividade, né? Se esse for o pontapé inicial para as pessoas, maravilha. Manda mais, tá pouco. Legal. Bom, a seguir vai ter uma dica bem interessante de uma espécie de audiolivro LM, feito por um amigo do professor, um colega de trabalho do professor Adolfo Neto, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/adtrabalho e o link está na descrição para facilitar.
Se a sua vida é móvel, se você vai usar muito o desktop mode de um telefone Pixel, se você tiver, você sabe que você depende de Wi-Fis públicos, de Wi-Fis que nem sempre são gratuitos, mas que você não conhece, você não controla, você não sabe como é que está a segurança, você não sabe para onde são os dados, para onde vão, né, os dados que vão ser coletados sobre quem você é, os sites que você acessou, os serviços, por quanto tempo, que arquivos você trafegou, que dados você trafegou. Isso tudo, às vezes, é coletado para publicidade direcionada, às vezes, nem para saber, né? E você deveria poder dizer não por esse tipo de coleta e de uso dos seus dados. Se você diz não com o ExpressVPN, você roteia a sua conexão pelos canos impenetráveis dela e nem ela sabe o que está acontecendo porque é tudo criptografado como deveria ser, né? E para conhecer melhor, para você ver, por exemplo, também como é que você faz para usar serviços de streaming, se você se conectar nos mais de 100 países que ela oferece, você vê os catálogos desses países que é diferente do que tem aqui no catálogo do Brasil, e para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa todo dia, no roteador de casa direto se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom ADTRABALHO no checkout ou clica na descrição para cair com o cupom aplicado e você testa por um mês de graça e depois tem 3 meses de bônus se você assinar o plano anual. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por tornar os nossos ouvintes aqui mais seguros, mais centrados e mais cultos, acessando o conteúdo do lugar que eles quiserem. Excelente, obrigado. E vamos lá, o professor Adolfo Neto mandou um uso interessante para o notebook LM. Ele diz, meu colega na UFMG, Marco Túlio Valente, criou um podcast a partir dos capítulos ou das sessões do livro dele. Aí ele diz, né, provavelmente foi com o notebook LM, eu escutei, me parece mesmo, né, com o sotaque, aqueles que especialmente a apresentadora fala no meio do caminho. Ele falou que ele escuta cada episódio até para ver se não tem alucinação, importantíssimo. Uhum. É engenharia de software moderna, ajudando a formar a próxima geração brasileira de engenheiros de software. E, como eu disse, né, eu escutei não tudo, porque meu cérebro ia derreter, mas achei interessantíssimo. Eu recomendo que todo mundo dê uma espiadinha. E na descrição, tem ali não só sobre o livro, tem uma descrição mais específica. Você pode comprar, né, o livro na Amazon, etc., mas tem toda a parte de versão HTML com os capítulos bonitinhos, apêndice, para ir no Git, né? E é um projeto muito legal usar o notebook LM para fazer isso, né? Legal. Olha, e tem um detalhe nisso que faz toda a diferença do mundo, tá? Ele escuta cada episódio gerado para ver se não tem alucinação. Isso sintetiza tudo que a gente fala sobre IA e futuro das profissões, vai matar, não vai matar. É aquele negócio, é uma ferramenta de uma pessoa que conhece o assunto, está usando para se tornar mais produtiva, criar um conteúdo diferente. Então, a IA não está substituindo os podcasters, radialistas, etc. Veja que são pessoas que dominam ali o assunto, conhecem aquele tema e ele checa a informação depois. Então, você está mais produtivo, não é uma IA que está fazendo as coisas todas para você ali de modo passivo e sem supervisão, tá? E nessa mesma pegada, eu queria recomendar um podcast do Gordo Geek, né? O Ponto Geek, que é feito por IA. Um abraço para você, Winston. Obrigado. Gordo Geek, abraço. Ex-Gordo Geek, agora ele é Magro Geek. O Ponto Geek e IA Podcast, que é um podcast com drops de informações geradas por IA, né? Então ele pega temas, né? Vamos falar agora de MP3, de iPad, de iPod, de música, né? Vamos falar de tretas do Vale do Silício, né? Com as Big Techs e tal. Então são drops temáticos, muito legal. E sugiro que vocês deem uma olhadinha aí nos 2 projetos para vocês verem como que a IA tem participação em geração de conteúdo por áudio. Excelente, o link vai estar aqui na descrição. Bacana o projeto e um abraço pro Gordo Geek. E eu queria falar um pouquinho sobre aquela dificuldade de lidar com históricos gigantes de chats antigos e LLMs, né, que a gente comentou na semana passada. Na verdade, eu não. O Reinaldo Freire falou o seguinte, que ele também passa por isso, e a forma que ele conseguiu contornar a limitação foi criando uma nota no Joplin, não conhecia, vou deixar na descrição aqui. Aí ele segue, onde eu crio um link direto para o chat. Aí eu categorizo por tema, por assunto, por modelo também de IA. Ele mandou uma imagem, eu vou deixar aqui na descrição. Ele falou que a busca do Joplin, ou para você via do Evernote, ajuda a encontrar mais facilmente conversas antigas. E nessa imagem dá para ver, né? Tem, por exemplo, Git, uma conversa que ele teve com o ChatGPT.
Tá lá, dúvidas. Neovin, ChatGPT, Neovin, dúvidas. DeepSeek, Neovin, Kickstarter. Interessantíssima a organização, invejável, eu diria, a organização. Né? Faria sentido para você? Já faz sentido, eu roubei a ideia já, tá? Nas férias agora eu vou implementar, viu, Reinaldo? Obrigada pela sua dica. Eu já comecei a fazer aquele negócio de mudar o título dos chats para deixar, ou então ir mudando conforme a conversa vai evoluindo, né? Mas isso de criar uma espécie de índice das conversas, eu achei excelente. Também não pretendo fazer com todos os chats, mas aqueles que eu já tenho intenção de no futuro retomar, ampliar, reconsultar, eu vou adicionando, vou deixando a lista bem dinâmica nesse sentido. Mas é legal porque você tem uma visualização só de tudo o que você desenvolveu em chats com a IA. Né? Então, assim como eu tenho a minha lista de leitura, lista de filmes, né? Eu mostrei para vocês aquela organização que eu fiz por widgets no Evernote. Além de eu ter uma nota para cada livro, eu criei uma lista master que linka para cada uma das notas dentro do Evernote para os livros. Porque fica mais fácil visualmente eu controlar e dar check, aí eu já sei também como é que está o meu ritmo de leituras no ano. Então, muito legal essa ideia de ter uma lista master também para chats. Tá já no meu to-doist aqui das coisas para fazer nas férias, viu, Reinaldo? Brigadão. Tá lá. Tem hackear Kindle, tem o servidorzinho lá que eu quero fazer aqui em casa com o Mac Mini, já tem um monte de projetinhos e eu criei uma lista no meu to-doist assim para essas coisas que exigem um pouco mais de empenho para fazer e para fazer quando eu tiver mais folga. É interessante. Eu não sei se na escala que eu tô usando, sim, é que nem... Eu acho que eu vou comparar com e-mail, né? Que eu falei que eu desisti de organizar e-mail porque o tempo que eu não passo fazendo isso, eu uso em outras coisas. E o contrário do e-mail, que é uma coisa que você não vence porque depende dos outros, né? E-mail você não controla quando vai chegar. Chega e-mail. As pessoas podem te mandar vários, né? A conversa com o LLM parte de você, né? Mas é interessante, se tivesse uma forma de operacionalizar isso, né, você pegar as conversas direto já jogar no Joplin, no Evernote, o que seja, você cairia no mesmo problema de nome, talvez. Mas é interessante ver isso acontecer. E eu tô tratando igual um e-mail, assim, preciso de achar... Como eu tô centralizando tudo no ChatGPT, e ele tem uma ferramenta de busca, e a busca pesquisa tanto pelo nome da conversa, quanto pelo conteúdo inteiro da conversa também, eu tenho encontrado conversas antigas assim, desde que eu lembre de uma palavra que foi dita, que geralmente é o caso, né? Então eu tenho conseguido me virar numa boa, mas não tenho essa necessidade, talvez profissional, de catalogar as conversas para esse tipo de acesso centralizado, né? Isso é uma necessidade muitíssimo interessante, essa dica. Obrigado ao Reinaldo por ter mandado. Então, o que eu tô fazendo, Marcos, é justamente, não quero fazer com tudo que eu tenho aqui, mas como eu tô estudando e revendo e aprendendo conteúdos muito específicos, agora estou estudando regulação de medicamentos, né, aspectos regulatórios de aprovação de medicamentos. Então, são chats diferentes, até porque o chat às vezes esgota e tem muitos subassuntos dentro desse grande assunto que eu separo em chats diferentes. Então, é legal ter um índice só desses subassuntos de um assunto principal. Não vou fazer com todos os chats e todas as LLMs que eu tenho, não, tá? Mas para assuntos vastos, né? Por exemplo, você está aprendendo programação, você está aprendendo uma nova skill qualquer, né? É legal você ter um índice de todas as conversas que você tem ali separadinhas para acessar e resgatar elas de forma mais fácil. Agora, vai dar um trabalho, assim, no começo, quando você já tem um chat considerável ali, tá? Um número de chats bastante importante. Mas, com o tempo, a ideia é que conforme você vai usando, você vai atualizando ali a sua lista, tá? Vai readequando o título do chat e já vai colocando ele lá na sua lista master, tá bom? O ideal é fazer sempre que usa. Mas no comecinho, né? A gente vai ter que dedicar um tempinho aí para começar a organizar tudo. Eu tentei ver se tem algum lugar que ele indique a quantidade de chats que você tem no ChatGPT, mas não tem. No meu caso já seria um número meio astronômico. É até melhor eu não ver.
Excelente. E de uma dica para outra, a gente recebeu um print e uma dica do DF Lopes, que ele mandou o print assim, tá falando pro @Google Keep. Você pode transcrever essa lista de compras do mercado e adicionar em uma nota do Keep. Aí tem a foto de uma lista escrita à mão. Ele falou, coisa simples, mas tão útil essa integração do Gemini, o Gemini com os aplicativos do Google. Falou, a partir de uma foto de uma lista escrita, ele cria bonitinho a lista no Google Keep. Então fica a dica, juntando as ferramentas do próprio Google, né? Se a partir do Gemini, da saída disso em outras ferramentas, é o que faltava naquele começo que a gente falou, bacana chegar no telefone, bota um timer, não conseguia, faz um lembrete, não conseguia. Agora ele consegue e tirem bastante proveito, que é aí que entra no dia a dia, né? Nossa, eu tô muito ansiosa para ver essas LLMs se integrando com apps, né? Enquanto a Microsoft está lá dormindo em berço esplêndido, né? O Google já está integrando os Google Apps aí com o Gemini. Então, é uma questão de iniciativa também em sites, né? Tem tanto serviço legal ali, você tem listas, você tem e-mail, aquele apanhadão, né, de produtividade do Google, por que não integrar com a própria IA? Né? Dentro deles, dentro de todo o sistema deles é muito mais fácil, mas eu esperava que a Microsoft começasse a fazer isso antes com o Copilot, viu? Porque a Microsoft tem Outlook, tem, além dos próprios o trio de ouro do Office, também tem o Microsoft Tudo, tem vários outros assim que não são os mainstreams, mas tem um leque gigante de apps de produtividade que o Copilot podia estar lá integrando um com o outro. Tá vendo, Nadella? Tô dando uma consultoria de graça para você aqui. Mexa-se, começa a trabalhar. Olha, a gente vai ser interessante ver como é que a Microsoft vai agir daqui para frente, porque aparentemente a relação entre a Microsoft e a OpenAI tem frangalhos. Só nessas semanas está saindo algumas notícias de que até as conversas pararam de acontecer. A OpenAI está acusando a Microsoft até para reguladores de práticas anticompetitivas. A OpenAI quer mexer na porcentagem que a Microsoft tem sobre direito sobre lucros, né, que a Microsoft tem direito a metade por conta do investimento, até um valor, um teto ali. Então, é bem provável que não demore até a Microsoft e a OpenAI concluírem o divórcio, que eu escrevi aqui há um ano, que já tinha começado, né? E a Microsoft tem que estar correndo internamente com a Microsoft AI, que ela iniciou quando ela comprou a Stability AI? Acho que foi, sei lá. Comprou uma startup de AI, trouxe para dentro. Comprou sem comprar, né? Contratou todo mundo e licenciou a tecnologia. Comprou, né? Então, a gente vai ver. E ela tem já os modelos, os pequenos, os FAI, né? Que são SLMs e tá numa terceira ou quarta versão. Eles estão acelerando, mas eu imagino que eles já estejam vendo, já saibam mais ou menos quando que eles não podem mais depender da OpenAI, porque vai tornar esse caldo, que é uma pena, né? Sim, todo mundo envolvido se deu muito bem durante o tempo que foi bom, né? Foi eterno enquanto durou. Mas vai ser interessante ver o que a Microsoft faz agora que não vai ter esse apoio, né, de OpenAI. A OpenAI a gente viu fazendo parceria com o Google, para nuvem, tá se mexendo esse mercado, vai ser interessante observar. E falando em o mercado se mexer, uma dica para vocês que usam o Firefox. Opa. O Juliano observou, né, saiu lá no Windows Report, que a Mozilla está testando uma integração com o Perplexity para virar a opção de busca do Firefox. Então, ao invés de ser Google, Yahoo, Bing, sei lá, e é um teste curioso, porque acontece o seguinte, oficialmente está só em alguns países tipo Estados Unidos, Reino Unido, acho que Alemanha, sei lá. Então, para quem está usando o Firefox, dá para usar naquele drop-down de motores de busca padrão, Perplexity. Mas tem uma gambiarra que você faz o seguinte, você vai lá em perplexity.ai, aí, quando você está no site, na barra de pesquisa do navegador, né, de endereço ali, você digita uma pergunta, mas não pesquisa, você só espera um pouquinho. Aí aparece a opção, pesquisar com Perplexity? Você faz sim, repete umas 3, 4 vezes, aí aparece a opção de você tornar a Perplexity o seu buscador padrão. Movimentação também, bem interessante, né? Legal. Olha, não é por nada, mas eu estou fazendo escola, viu? Porque desde que eu postei os prints da minha tela ali, que eu coloquei o widget da Perplexity ali como barrinha de busca,
um monte de gente falou assim, nossa, que legal, tal, vou fazer isso também. E tem muita gente usando e percebeu que é muito útil você ter uma barra de busca da Perplexity aqui, né, na sua tela principal. Eu tinha do Google, já coloquei do Copilot, eu experimentei várias assim, né? A principal sempre foi do Google. Mas é de uma utilidade, para mim, pelo menos, uma utilidade ímpar, né? Como eu falei, eu estava viajando nos últimos dias, então teve toda essa tensão aí de Irã com Israel, e eu não acompanhei muito de perto porque eu estava engajada em outras coisas, né? Mas para preparar segunda-feira, eu voltando de viagem, preparando a minha pauta na CBN, uma coisa que eu demoraria um tempão para fazer, eu fiz em 5 minutos, apenas usando o Perplexity. Eu estava completamente atualizada com tudo que aconteceu, e eu ainda pedi assim incrementalmente. O que aconteceu na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, como é que foi escalando a história. Então eu fiquei muito por dentro e ajudou super, ainda mais dando as fontes, né? Eu posso selecionar as fontes que eu quero usar. Então faz toda a diferença do mundo, quebra um galhão e não é aquela coisa tóxica e poluída igual a busca do Google, né? Que é o horror dos horrores. Para procurar assuntos factuais, gente, é horrível usar o Google, horrível. Já falei isso, é muito bom para estabelecimento comercial, achar um restaurante, achar uma livraria. Eu usei muito o Google também, as buscas do Google na minha viagem, para achar lugares, tá? Maps, perfeito, a integração com o Maps é maravilhosa. Agora, para gestão do conhecimento, gestão da informação, né? O Perplexity está dando um banho e adotem, gente. Só digo isso e acho muito legal essa parceria, legal e curiosa, né? Quero ver como é que os usuários do Firefox vão receber isso. Sim, eu fiquei curioso com isso, porque eu sei que os usuários do Firefox são muito apaixonados pelo Firefox. Sim. E me lembra um pouquinho fãs de Star Wars. Eles adoram Star Wars, exceto tudo que sai sobre Star Wars. Eles odeiam tudo que sai. É tipo fã do Iron Maiden também. Então, né? Saiu o filme novo, é ruim. Saiu série nova, é ruim. Fala, cara, pelo amor de Deus. Então, e o pessoal do Firefox, eu tô brincando aqui. Eu sei que é o pessoal que gosta muito e é um navegador que, por muito tempo, foi o bastião dessa vibe. De, não vamos, né? Tudo bem que usava o Google como buscador padrão e é isso que sustenta a Mozilla, sejamos francos, né? A Mozilla agora tá tentando diversificar porque ela viu que essa grana vai acabar mais cedo ou mais tarde, né? E testar a integração com o Perplexity é uma das alternativas. A gente viu ela dando uma secada, fechou lá, vai acabar com o Pocket, vai acabar com o CrowdTangle, sei lá qual era o outro serviço dela também. E ela falou, quando ela falou de acabar com o Pocket, ela falou, vamos concentrar nosso esforço, a grana, iniciativas que elevem o navegador, incluindo iniciativas de IA. Eles lançaram recentemente, acho que está no beta, não me lembro se está no beta ou se está na versão já que está no ar, que você deixa o mouse em cima de um link, aperta, sei lá, Command Shift, não faz nada. Aparece um pop-up com o resumo do conteúdo daquele link, para você não ter que acessar a página, ou pelo menos para saber sobre o que se trata, para você decidir se você quer acessar ou não. Para busca, isso é muito útil, né? Agora, é essa função, terceirizando, fazendo uma parceria estratégica importante com a Perplexity. E a Perplexity está passando o chapéu, né? Parceria com a Samsung, parceria com a Vivo. Eles estão se posicionando. Tá interessante ver o caminho que eles estão pegando, né? E eu tenho certeza que vai ter gente falando, não, Firefox não é mais o mesmo, né? Chega de colocar coisa de IA. Sim. Boa sorte encarar o mundo dessa forma. Vai ser uma jornada longa e solitária. E, ok, eu achei interessante. É um experimento. A Mozilla falou, gente, é um experimento. Mas é inevitável, né? Mas eu sou fã, eu estou adorando ver essa movimentação. Eu acho que o meu trígono de IA hoje, Marcos, tá Claude, vou colocar tudo junto aqui, Gemini, AI Studio, Notebook LM, coloco num pacotão só ali, né? Então, Claude, Anthropic, Google e Perplexity. Então, é o trio que eu estou usando todo santo dia, praticamente. Eu estava até conversando com o Ramba essa semana disso. Acho que eu nunca falei a fundo sobre isso. Eu não consigo gostar do Gemini. Pro meu uso. E sai, os modelos, todo mundo adora. Os modelos saem, eles batem em cima no teto da LM Arena. As versões mais novas, para quem programa, falou, nossa, tá excelente programar, tá batendo de frente com Claude. Eu vejo. Aí eu vou usar, eu falo, putz, não,
a expectativa... Tudo bem que eu tô talvez tão acostumado com o ChatGPT, que a minha expectativa é que ele faça tipo o ChatGPT, só que melhor. Não, ele faz tipo o Gemini, ele faz o esquema dele, ele organiza... Eu já tentei algumas vezes, e isso diz sobre mim, não sobre a ferramenta. A ferramenta é excelente. É que nem no Mac que tem o Raycast, que é tipo um launcher, Spotlight mais parrudão. Eu tentei 4, 5 vezes usar. Porque toda vez que sai coisa nova, eu falo, nossa, isso é muito legal, aí instalo aqui, aí não engata, sabe? Eu tô com a mesma coisa com o Gemini, não sei o que acontece. Acho que isso é tão particular de cada um, né, Marcos? Eu tenho esse problema com o ChatGPT, por exemplo. Não sei porquê. não engata. E tem tantas ferramentas legais ali. Eu gosto muito do gerador de questões do Elzo Brito ali, né? Então você dá para criar seus, sei lá, dá para personalizar o seu uso. Mas eu não consigo largar do Claude, por exemplo, né? E agora eu tô usando o 4 aqui, os modelos estão um pouco esquisitos na primeira semana, mas eu notei uma boa melhorada. O notebook LM, eu já falei, né? Você tem aqueles PDFzão, você tem apostilas e material didático, é excelente. E o Gemini eu estou usando especificamente assim para gerar quiz. Então eu pego as conversas, as coisas que eu desenvolvi, minhas anotações, eu jogo lá. Então eu não preciso criar prompts para os quizzes, né? Eu só falo, faz um quiz aí baseado no que a gente conversou. E assim eu testo, fixo aquilo que eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo tanta coisa ao mesmo tempo, gente. Às vezes eu fico meio assim, uma hora eu tô estudando neuro, uma hora eu tô estudando data science, outra hora eu tô usando estudando legislação, regulação, Anvisa. Então tem muitas coisas que eu tô incorporando, que eu tô aprendendo, não é só acadêmico, mas é para minha parte profissional também. Então, eu gosto, é muito rápido, é muito fácil. Você só fala ali, gera um quiz para mim, aleatório, tá? E é bonitinho e tal, e ele vai pontuando para você, coisa que no Claude não faz. Ele cria como se fosse um simulado normal, uma prova, né? Você vai fazer questão por questão e depois você vai ver quantas você acertou. Então, flashcard é muito legal, uso o Remnote também. A gente vai falar daqui a pouquinho mais do Remnote. Sim. E eu comparo ele melhor com os quizzes do Gemini, tá bom? Excelente. Na verdade, a gente vai falar agora sobre o Remnote. Agora? Então tá. A gente vai finalizar o episódio. O Paulo César mandou uma pergunta sobre o seu celular super focado, específico sobre o Remnote. Tá. Ele perguntou se você pode falar da sua experiência com o Remnote, que você mostrou há pouco tempo na tela do smartphone super produtivo e focado. Aí ele fala, tipo, como você usa ele, comparado talvez com o Anki, né, que é uma outra ferramenta super famosa de flashcards. Se você quiser tirar um minutinho para explicar flashcards, para quem nunca ouviu falar sobre isso, né? E se a versão gratuita atende bem, se você usa, enfim. Ele falou, deu os primeiros passos aqui para você talvez mostrar no smartphone, usando talvez a diferença com web. E aí, Bia? Usei o Anki muito tempo, mas a diferença pro Remnote, eu sei que o Quizlet agora está incorporando IA também, é IA, gente, tá? Então eu pego muitas das minhas notas de aula, né? Eu costumo fazer assim, eu anoto, né, com caneta mesmo, as anotações de aula, eu acho importante para me manter focada na aula, preciso escrever, preciso ter uma coisa na mão e rabiscar. E quando eu estou em casa, eu revejo, né, as minhas anotações de aula, pego slides do professor e eu vou no OneNote e estruturo em tópicos, subtópicos, usando bullets, né? Tudo hierarquizado, sem muito detalhamento. É legal porque me dá um panorama geral, assim, principalmente aqueles decks de slides. Eu tenho decks de slides de 200 slides, 300 slides. Imagina, né? São assuntos muito grandes. Então, pegar e estruturar isso, às vezes eu peço até para IA fazer para mim. Pega esses 300 slides aqui e faça uma hierarquia de tópicos. Aí ele lista tudo linearmente, tópico por tópico, subtópico. Fica mais fácil para me orientar. E aí eu começo a preencher, adicionar informações. Eu nunca peço para IA me fazer as coisas prontas, tá? Porque eu não vou aprender. Vou fazer para quê um negócio pronto ali? Porque confeccionar os flashcards e essas anotações e essas hierarquizações é parte do meu aprendizado, tá? Então eu pego essa hierarquia, né, que eu gero no OneNote, que eu mesma vou adicionando as informações e compartilho com as IAs. Mando lá para o Remnote, mando para o Claude, mando, isso aqui é a estrutura do assunto que eu preciso dominar, tá? Que eu falo, aprender eu já aprendi, agora eu preciso dominar, né, esse assunto. Então, um monte aqui, um simulado, um monte de flashcards para mim. Ou então, se eu quiser fazer manualmente os flashcards, qual é tal coisa? Eu não preciso procurar a resposta, a IA responde para mim. Engraçado que
a IA, às vezes ela responde, não foi aquilo que eu perguntei. Então ela me ajuda a refinar também a minha maneira de fazer a pergunta, o que ajuda muito na memorização, né? Porque eu tô corrigindo a IA. Nossa, gente, é tão bom corrigir IA. Você se acha. E isso acontece direto. Então eu confecciono os flashcards dentro desse método que já vai me ajudar a fixar o que eu tô aprendendo. E dali em diante, gente, é repetição espaçada, tá? Todo dia ali eu entro, faço um joguinho. Então eu coloquei o widget aqui na minha tela do meu smartphone produtivo. Eu estou usando o Brilliant, que eu já falei aqui. Se vocês quiserem, eu me aprofundo mais para frente, tá? O Lumosity, que é indicação de psicólogo, tá? Porque eu tenho alguns problemas sérios em algumas funções executivas e tal. E o Lumosity é ótimo para autista, é ótimo para TDAH, para exercitar a tua atenção. E é lúdico, tá? Então, é o Brilliant, o Lumosity e os flashcards. Então, todo dia eu pratico um pouquinho. E a vantagem de você usar uma IA com flashcards é porque ele vai te pontuando ali, ele vai aprendendo, né, o que você domina e o que você não está dominando. Né, o Anki já tinha um pouco isso, mas com a IA ele retorna e ele dá uns insights legais, assim. Vou dar um exemplo, tá? Eu estava errando com muita frequência, assim, inervação de diafragma, por exemplo, tá? Enervada pelos segmentos ali, C3, C4, C5. Eu errava direto. Nervo frênico, diafragma, caramba. A IA falou assim, olha, vou dar uma dica para você ter um Mnemonics aqui, que são diquinhas para você memorizar, né? Aí ele colocou ali, 3, 4, 5, keep the diaphragm alive. Nossa, em inglês, né? A IA tá em inglês. Não esqueci mais, tanto que eu tô repetindo aqui no podcast, gente. Muito C3, bom. C4, C5. Então, ele tem insights maravilhosos que um software ou mesmo usar papel e caneta não te dariam, tá? Então, o RemNote tem essas pegadas, assim, ele te pega na mãozinha e fala, vou te ajudar nisso aqui que você tá errando muito, tá? Ou então, vou melhorar esses flashcards que você criou aqui, vou dar uma melhorada porque faltou tal informação. Então, é muito legal, na hora de confeccionar e na hora de fazer os quizzes também. Então, basicamente, está sendo esse o uso atual do meu RemNote, tá? E eu estou usando para neuro, porque, meu Deus do céu, é muita coisa para guardar. Muita coisa, muita coisa. E está sendo ótimo, tá bom? Excelente. Se vocês tiverem mais dúvidas, essa outra coisa. Eu nunca, na verdade, assim, na escola eu estudava, pra ser muito sincero, né? Então não tinha muito uso de coisa de flashcard, de coisa assim. Pra eu idioma também eu já achava... comunicação, Marcos. Eu lembro bem. Comunicação é você ir lá, fazer os trabalhos e... Exato. Né? E é isso, né? É isso. Então, mas pra idioma, por exemplo, o uso de flashcard foi uma coisa que já passou a fazer um pouco mais de sentido quando eu passei a aprender alemão, por exemplo, né? Passou a fazer mais sentido. As palavras mal cabiam no flashcard, né? Que eram frases, na verdade. Então, por exemplo, se tivesse que estudar mais... E eu vejo o pessoal muito associado a estudos com saúde, né? Especialmente anatomia. Sei lá, sintoma, anatomia, sintoma... Farmacologia e anatomia. É o que vocês mais vão ver, porque tem é decoreba, gente. É nome de medicamento, Total. É nome de princípio ativo, é mecanismo de ação, receptores, é tudo decoreba. Não tem outro jeito. Exatamente. Então é interessante. Eu escuto você falar sobre isso e falo, cara, eu queria ter uma forma de colocar isso na minha vida. Mas nesse momento... Japonês é desafiador porque tem um alfabeto completamente diferente. Japonês, hebraico... qualquer idioma com um alfabeto cirílico. Além de você aprender um novo idioma, aprender um alfabeto diferente desafia muito o teu cérebro. É excelente para cognição em geral, tá? Eu tô pensando em fazer isso, não sei ainda, ou com japonês, ou com, não sei, hebraico, coreano, o que mais? Coreano pede dica pro Rambo. Vou usar na minha vida, mas coreano, japonês, né? Tem bastante conteúdo assim diferente que eu gostaria de consumir, né? Então, por que não? Mas nem tudo tem que ser também uma coisa que você vai usar na vida, né? Tem que, às vezes, você só tá afim de fazer. Ó. Alemão não era uma coisa de melhoria profissional. Eu fui pra Alemanha e não entendi nada, eu falei, cara, quero voltar aqui e entender esse país. Então, ok, até vou usar na vida, mas ainda assim é diferente, né? De ter um objetivo específico para ser um retorno sobre investimento. Sério, gente. Eu estudei de criança
Eu sempre tenho aquela sensação que eu não sei tudo. E o meu pai, que é alemão, volta e meia, vem me perguntar por que essa palavra em alemão tá assim. Porque ele conhece o alemão. Gente, o alemão de linguagem de internet, assim, é uma loucura. Mudou muita coisa, né? Eu lembro que anos atrás eu falei pro meu pai que o celular se chamava Handy em alemão. Ele ficou furioso. Por quê? Porque pegaram a palavra em inglês. Mas tem, em português a gente pega muita palavra em inglês e internet é assim, a gente incorpora esses termos internéticos assim no nosso vocabulário e acaba fazendo parte do dia a dia. Então em alemão acontece a mesma coisa. Tem expressão de rede social e tal, é uma loucura acompanhar tudo. Fala pro seu pai que se ele não gostou, é só esperar 6 meses que muda. Pode ficar tranquilo. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/156 ou dá mais piada nas notas do episódio. Obrigado ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que ajudam o Área de Trabalho a chegar cada vez mais longe, cada vez mais alto com as recomendações que vocês fazem, para mais gente poder descobrir o podcast, passar a ver como ter uma vida mais produtiva aqui toda quarta-feira, a vocês que deixam os reviews, as avaliações que de uma forma ou de outra ajudam o podcast a seguir, tendo um motivo para existir, e a você, Bia, por semana após semana, ajuda todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto, os nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários, prints, links, imagens e contando as suas experiências pessoais também com várias coisas que a gente compartilha aqui e que outros ouvintes estão compartilhando. E é assim que a gente constrói a nossa comunidade. Falando de IA, de produtividade, de mobilidade e, por que não, de experiências analógicas também, né, Marcos? Se você tiver a sua dica, seja analógica, seja digital, qualquer coisa que faz diferença na sua vida em termos de produtividade, manda o feedback para mim lá no meu Telegram, @biacunze, e também você pode pedir o sacolão nos links para participar dos nossos grupos. Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e o A Fonte. Para a Alura, apresento o IA Sob Controle. E vocês encontram o que eu escrevo lá no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.